O senhor está movendo supostamente um pedido de cassação do meu mandato. Vejam vocês, porque eu chamei ele de menino no plenário. Eu não devia ter chamado de menino, eu não devia ter chamado de moleque, que é isso que o senhor é. É o seguinte, no Colégio de Líderes foi acordado que a votação da quarta-feira seria exclusivamente sobre homenagens e honrarias, aliás, denominações e honrarias. E assim foi feita, assim foi montada a nossa pauta do dia. Cada vereador pôde indicar o seu projeto relativo a esse tema. Pois bem, já era bem tarde da noite, boa parte dos vereadores não estavam mais aqui, por quê? Porque confiaram que um acordo que é estabelecido no Colégio de Líderes e é estabelecido entre todos os vereadores, minimamente, deve ser cumprido, mas o que aconteceu? O vereador Fernando Holliday, em conjunto com o então presidente Rodrigo Goulart, atual presidente da Câmara de Vereadores, fizeram uma manobra inaceitável. No meu ponto de vista, isso é imoral. Em alguns aspectos, também feriu o regimento da Câmara de Vereadores e descumpriu aquilo que o presidente Milton Leite tinha dito com a sua palavra, acordado no Colégio de Líderes, que é estabelecer um modelo de votação. Passou por cima completamente disso. E, em primeiro lugar, ele pautou um projeto de lei de outra temática, que não tinha a ver com temática de honraria e denominação. Pior do que isso, um projeto que não era dele, era um projeto meu. Então, imagina se isso virar regra nessa casa. Eu espero o plenário esvaziar, eu vou lá, pauto um projeto de lei do qual eu discordo, do qual eu não gosto, para votar rapidamente, afinal de contas, tem pouca gente na casa. E pior, sabe de que modo que isso foi feito? Pediu votação sumária, rejeitando o projeto. A gente sabe que quando tem a cor, a gente vai votando sumariamente. Quem quiser, enfim, registrar voto contrário, isso acontece tranquilamente. Foi o contrário, a orientação foi para que todo mundo votasse o contrário. Acontece que tinha 4 ou 5 pessoas aqui presentes. E foi, de fato, rejeitado o projeto. Isso é de uma baixeza sem tamanho. Eu já vi acontecer muita coisa aqui na Câmara de Vereadores nesse pouco tempo que eu estou aqui presente. Mas esse nível de passar a perna, inclusive, no próprio presidente da Câmara, que inclusive é do seu partido, vereador, eu nunca vi isso acontecer. E o senhor fez isso por quê? Porque tem uma motivação. Não é só molecagem, e é molecagem sim. Inclusive, o senhor está movendo supostamente um pedido de cassação do meu mandato. Vejam vocês, porque eu chamei ele de menino no plenário. Eu não devia ter chamado de menino, eu não devia ter chamado de moleque, que é isso que o senhor é. Fazer esse tipo de ação no meio do plenário, passar a perna, passar as costas, inclusive no presidente da Câmara, é molecagem. E o senhor fez isso por quê? Porque está fora dos noticiários. Chegou aqui na Câmara com tudo. É voz das ruas, é não sei o que lá, que derrubou a presidenta. Depois que pisou o pé aqui na Câmara, não teve um projeto de lei em função da população, em favor da população. E é, sim, instrumentalizado todos os dias quando é para fazer a aprovação injusta do prefeito João Dória. Se colou na figura dele, mas como ele tem reprovação da população, ficou sem saber o que fazer, porque não tem personalidade, não tem projeto próprio e precisa polarizar com as pessoas que pautam projetos sérios. E aí eu vou te dizer, eu vi um ao vivo seu, lamentável, risível, inclusive, dizendo que, bom, votei contra porque era um projeto de lei que visava ampliar a legislação do aborto. Pelo amor de Deus, vereador, a nossa competência não é essa, nós somos vereadores da cidade de São Paulo. Só pode legislar sobre esse tema o Congresso Nacional. Nós aqui não fomos eleitos para isso, caso o senhor não sabe. O que o projeto diz é o seguinte, é atendimento humanizado àqueles casos que já são previstos em lei. Sabe quais são os casos previstos de lei? Mulheres vítimas de estupro. O senhor botou para votar contra o projeto e o nome do conjunto dos vereadores foi usado para isso, para retirar o direito das mulheres vítimas de estupro da cidade de São Paulo. O senhor achou que estava sendo moralista, defensor, sabe-se lá de quem, mas o senhor, na verdade, está atacando o conjunto das mulheres paulistanas. E eu não sei se o senhor viu o resultado do mapa da violência na última semana. Sabe quais são as principais vítimas de violência, de estupro em São Paulo? Sabe quem são? São menores de 16 anos. O senhor votou contra o projeto que salva a vida de menores de 16 anos que são estupradas na cidade de São Paulo, utilizando o nome de todos os vereadores sem que eles soubessem disso. Isso é uma baixeza inaceitável, mostra que o senhor de fato é um moleque que não honra a sua cadeira e ao vice-presidente, me desculpe, tem que honrar a cadeira que senta também. É presidente, tem que fazer que nem o presidente. Não é fazer baixeza, não é fazer molecagem. E eu vou dizer o seguinte, nós colocamos um recurso para ser votado e esse recurso para
concluir. Nós Conclui, colocamos um recurso para ser votado, e esse recurso vai ser votado em agosto com a palavra que o senhor presidente colocou com uma série de testemunhas. E eu vou dizer, se isso não acontecer, a gente vai utilizar esse método com todos os vereadores da casa. Botar projeto e pedir para instruir contrário. Nós vamos obstruir todos os projetos da casa. Todos, porque isso não se faz. Isso é muito baixo, isso é uma molecagem e nós não vamos admitir. Pela ordem, Obrigada, presidente. Vereadora, eu só me peço, Vênia, a vereadora que está exaltada. Primeiro, alguns aspectos, vereadora. Eu sugiro que retire a palavra moleque. Há que haver um respeito. Não faço questão de retirar, porque é um moleque o que ele é. Se o senhor quiser retirar, é pela sua conta. Eu mantenho. É um moleque que não tem condição de estar aqui no plenário exercendo o mandato de vereador. Presidente, está havendo quebra de decoro. O presidente está com a palavra. A senhora já falou, vereadora. O presidente está com a palavra. Eu sou escravo do regimento. Escravo do regimento. Qualquer presidente que sente essa mesa também. Vereadora, eu estou com a palavra, vereador. Eu não lhe dei a palavra, vereador. Não tem problema. Eu estava falando, o senhor cortou o meu microfone, que eu estava respondendo uma ofensa do vereador. Aqui é o presidente, vereadora. Eu lhe caço o mandato, vereadora. A senhora não pode fazer isso, vereadora. Você também não pode fazer isso comigo. Vereadora, Não pode, eu estou com a não pode, palavra. não pode.